Chegamos no nosso capítulo 9 da história. Então nós já falamos da nossa rua, falamos das outras ruas e hoje a gente vai falar sobre a história do nome das ruas, que a gente já começou a falar disso também e hoje a gente vai continuar. Então a gente vai conhecer o nome das ruas e a história desses nomes. Vamos conhecer a origem de alguns caminhos que fazem parte da história do Brasil. Vamos estudar o passado e o presente das ruas e os seus nomes. Então, é isso que nós vamos ver nesse capítulo 9. Então, nesse primeiro slide, a gente vai trazer um breve resumão que diz assim: histórias dos nomes das ruas. Toda rua tem um nome que carrega uma história. Os nomes das ruas ajudam na identificação e na localização dos lugares. Então, lembra que eu falei para vocês que a rua recebe um nome específico porque há alguma pessoa que representou algo importante para a cidade, para o país, para a história. No passado, as ruas recebiam nomes relacionados às características dos moradores locais ou às principais atividades que eram realizadas ali. Então, bem antigamente, não era porque a pessoa tinha feito alguma coisa de importante e tinha tornado um fato histórico. Não, as ruas eram dadas a partir das características das pessoas que moravam ali, ou digamos de alguma coisa que era feita na rua. Era dessa forma que as ruas recebiam nomes. Com o passar do tempo, muitas dessas ruas permaneceram com os mesmos nomes e outras mudaram. Olha lá, então essa é uma informação importante. Então, de antigamente para os dias atuais, algumas ruas trocaram os nomes. Nem todas têm o mesmo nome. Então, as cidades foram crescendo e se desenvolvendo e novas ruas foram sendo construídas. Essas ruas passaram a receber nomes que iam além das características dos moradores locais e das atividades dos grupos que habitavam. Então, qual é a rua mais antiga do Brasil? Essa é uma curiosidade que eu trago para vocês. Então, a rua mais antiga do Brasil está localizada na cidade de Salvador, lá na Bahia. Ela se chama Rua Chile e foi fundada no ano de 1549 pelo então governador-geral Tomé de Souza. Ela teve outros 8 nomes com o decorrer dos anos. Seu nome atual é Rua Chile de novo e foi dado em 1902 com homenagem a membros da Marinha e da Guerra Chilena. Então aqui no slide vocês têm uma foto representando essa rua. Tá? Essa rua ainda existe, é bastante movimentada lá na Bahia. Os caminhos de ouro e a estrada real. Então, lá no século XVII, descobriu-se que havia minas de ouro e pedras preciosas no interior do território brasileiro, especialmente na região onde é o estado de Minas Gerais. Após a descoberta, toda essa riqueza era enviada a Portugal, que na época era o reino que tinha o domínio das terras brasileiras. Os caminhos mais importantes para o transporte do ouro e as pedras preciosas no Brasil do passado ficaram conhecidos como estradas reais. Ela foi construída no século XVII. Foi utilizada como mão de obra escrava, então foram os escravos que a construíram. Tem mais de 1.600 quilômetros de extensão, passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então ela é longa, bem longa. Então aqui vocês têm um mapa que ele representa, ali onde está mais destacado, é o caminho por onde passa essa estrada. Certo? Aí na mochila de vocês também têm esse mapa lá na página 213 vocês têm esse mapa também. Depois do caminho da estrada real, ele vai falar do caminho do Peabiru. O caminho do Peabiru era de conhecimento dos indígenas sul-americanos que havia há muito tempo. Ele ligava a região do Império Inca, localizada no Peru, à região centro-sul do Brasil, e acredita-se que tinha cerca de 3.000 quilômetros. No Brasil, o caminho do Peabiru e outras trilhas menores conectadas a esse caminho foram utilizadas por muito tempo pelos europeus para se deslocarem pelo interior do território. Os indígenas foram os únicos que conseguiram realizar a viagem completa do caminho do Peabiru. Então, só os indígenas conseguiram fazer esse caminho completo que vocês têm aqui no mapa também representado.
Olha como era grande o caminho e somente os indígenas conseguiram fazer esse trajeto inteiro. Então, nesse capítulo 9 de História, a gente vai trabalhar sobre principalmente esses dois caminhos aí que foram construídos no Brasil para que fosse acontecendo as histórias, para que fossem sendo construídas outras